Olá. O movimento de moradia do centro surgiu por volta de 1984, da mobilização de moradores que eram contra aluguéis e cobranças de água e luz abusivas. O MMC ocupa edifícios para garantir moradia digna aos cidadãos. A forma como essas ocupações são feitas expõe os manifestantes a confrontos com a polícia. Com os mesmos ideais, surge no final da década de 90 o movimento dos trabalhadores sem teto. Com o lema Criar Poder Popular, o objetivo das ocupações é pressionar o poder público a criar programas de moradia e dar à população de baixa renda acesso a financiamentos para a compra de imóveis. Atualmente, o MTST é autônomo e possui uma aliança estratégica com o movimento do Sem Terra. O checkmate de hoje recebe GG, um dos fundadores do PT, da CUT e participante de entidades como a União dos Movimentos de Moradia e do Fórum Nacional de Reforma Urbana e Central dos Movimentos Populares. Olá, GG, agradeço pela presença. Te pergunto, de acordo com uma notícia veiculada no site da revista Veja, o movimento ocupou o prédio do Banco do Brasil na Avenida Paulista. Horas depois, pelo Twitter, negou a participação no ato. Como é feita a organização e a invasão a prédios não abandonados? Primeiro, quero agradecer o convite de poder vir estar aqui, falar com vocês, os ouvintes de vocês, e fazer uma pequena correção, que isso é normal. Normalmente, vocês dizem, vocês invadiram. Nós não invadimos, nós ocupamos, porque quem invadiu essa terra foram os europeus, há uns 500 e poucos anos atrás, que vieram aqui e nos impuseram uma nova forma de vida, porque aqui, naquele momento, vivia os nossos primórdios, que eram os índios. E eu te pergunto, como então é feita a organização e a ocupação de prédios que não são abandonados? As nossas organizações, a cada uma das ocupações, é sempre uma nova experiência, é sempre um novo momento. A gente tem as famílias que militam nos nossos movimentos, nós temos as nossas necessidades que são maiores do que o que se imagina, e aí, a cada ocupação, a cada processo de ocupação, uma nova experiência, como eu já disse. E aí a gente faz a formação política e ideológica das famílias, a gente vai tratar de acordo exatamente com o processo daquele momento, a necessidade daquele momento. Digamos, se nós fôssemos fazer uma ocupação hoje, a preparação que a gente ia fazer seria uma, o que ocupamos a semana passada seria outra. Nunca a forma metodológica necessariamente tem que ser a mesma, até porque são novas famílias, novos pensamentos, novas culturas que a gente está incorporando no nosso dia a dia. Certo. A jornalista Juliana Granger escreveu no site oficial do movimento que o jornal A Folha de São Paulo testemunhou a agressão feita por guardas municipais de São José dos Campos a Guilherme Boulos, coordenador nacional do movimento. Boulos ficou detido por destruição do patrimônio público e foi solto após pagamento de fiança. Como vocês se comportam nos conflitos com a polícia e o que fazem para evitá-lo? Olha, é o que eu disse, a cada processo uma nova metodologia. Nós normalmente aconselhamos a todos e a todas a não ter diálogo com a polícia, ou seja, fazemos o nosso papel, ocupamos, vamos ficar lá dentro, quem não entrou fica lá fora e não ter diálogo com a polícia. Porque o papel da polícia seria evitar que a gente chegasse até o prédio e ocupássemos. Certo. Depois do prédio ocupado, nós não temos mais o que dialogar com a polícia, porque a partir dali, só com pedido de reintegração de posse via judicial, e não é mais o papel da polícia. Porém, às vezes, acontece, como já nos aconteceu várias vezes, da polícia chegar e quem está no comando querer aparecer de forma ruim para a sociedade, dando tiro, jogando bomba, e a cada ação, uma reação. Sim. Isso é um processo químico. Você dá um beijo numa moça, você vai ganhar outro beijo. Agora, se você dá um tapa no rosto de uma moça, com certeza você vai ganhar, no mínimo, um chute na canela. Então, se a polícia vem com agressão, nós vamos responder com agressão, sem dúvida nenhuma. Não é aconselhável reagir, mas é o problema da química. Está todo mundo com a adrenalina lá em cima, está todo mundo com a adrenalina lá em cima. Aí a polícia chega e prende um, dá um tapa no outro, chuta outro. Aí o pau canta, é inevitável, isso é coisa do ser humano.
Uma matéria publicada no site do jornal Vale afirma que um dos principais líderes do movimento Sem Teto em Pinheirinho, Valdir Martins, conhecido como Marrom, além de ser proprietário de um Gol Geração 5 e de uma chácara no Parque Interlagos, possui casa própria e é remunerado como diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, mesmo sem dar expediente. Em entrevista, Marrom declarou: "Nós que temos teto devemos todos apoiar os que não têm. É isso que eu faço." Aí eu te pergunto, a relação do movimento com o sindicato é apenas de apoio ou há um esquema de remuneração aos líderes e uma troca de favores? Olha, primeiro eu quero dizer que a luta dos trabalhadores é uma luta internacional. E se é uma luta internacional, nós não temos por que deixar de pedir apoio a um sindicato, deixar de pedir apoio a uma organização que tem condições de nos apoiar. Agora, se o companheiro Marrom, que é metalúrgico, que foi dirigente daquele sindicato, tem uma ligação muito próxima, não pudesse ser um militante remunerado para fazer a luta de classe, porque isso para mim é luta de classe, a disputa da terra é luta de classe, e achar que isso é malversação do dinheiro público está errado, porque é dinheiro dos trabalhadores financiando a luta dos trabalhadores, apesar de que eu hoje não sou financiado por ninguém. Se eu sair daqui agora e disser assim, você vai para o centro, se eu não tiver R$3, eu não tenho como, porque eu não tenho salário. Porém, eu não vejo isso de forma negativa, de um militante político, de um militante de uma organização de tamanha importância, que é a Organização dos Trabalhadores Sem Teto, Sem Terra, e porque quando você é sem teto e sem terra, você é um sem nada. E aí, para a sociedade, falta poucos metros para você cair na vida do abismo que é ir para a mendigagem. E se o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, como qualquer outro sindicato, se dispuser a ajudar financeiramente um militante para ajudar a tocar a luta dos trabalhadores sem teto, isso para mim é normal. Agora, GG, fica meio contraditório o fato de um dos principais líderes possuir carro e casa própria, sendo que ele é um líder de pessoas que não possuem casa própria. Como que vocês lidam com essa questão? Nada, velho. Isso é a gente defender a miséria pela miséria. Eu tenho uma casa, eu não posso lutar junto com você, que você não tem casa. Se eu tenho um carrinho, eu não posso participar da luta dos sem tetos, dos sem terras, porque eu tenho... Isso, para a sociedade burguesa, para o sistema capitalista, é pôr um corte entre os que conseguiram sobreviver, dar um passo à frente, quem tem uma casa hoje, ou que tem uma chacrinha que deve ser para plantar lá um tomate, eu não conheço, não sei, mas deve ser para isso, ou um final de semana o cara ir para lá. Não, ele não pode participar da luta dos sem-tetos. Como não? Ele tem que participar, até porque ele já tem a casa dele, já conquistou a cidadania, tem que ajudar outros. Sim. Isso, para nós, é o que chama-se a luta pelo socialismo. Entendi. Então, contando que vocês não têm apoio do governo e alguns dos manifestantes estão desempregados, como que o movimento se mantém financeiramente? Pois é, esse é um problema, de fato, real, que todos os movimentos vivem. Todo mundo, por mais que seja trabalhador, que tem uma carteira assinada, que trabalhe numa fábrica ou em qualquer lugar, mas o movimento tem gastos. Quais são os gastos do movimento? Eu preciso amanhã cedo amanhecer o dia lá em Brasília. Estou gravando essa matéria com vocês aqui. Como é que eu vou fazer? Eu não vou chegar. Porque para mim eu tenho que ir de avião. Sim. Quem é que vai bancar essa passagem? O governo não banca, amigos não bancam. O próprio movimento tem que ter algum fundo. E de que forma vocês captam esses recursos? No nosso caso, o movimento de moradia da cidade de São Paulo hoje, que era até poucos meses atrás, era o movimento da moradia do centro, nós pedimos a contribuição a cada 30 dias dos militantes no valor equivalente a 3 passagens de ônibus.
ou seja, R$ 9. Aí R$ 9 nós temos conta de água, de luz, telefone, internet, às vezes comprar papel, ou seja, é tão pouco que às vezes a companheira que é tesoureira do nosso movimento, a companheira Luísa, presta conta do que entrou e presta conta do que o que já pagou, que vai pagar, e acabou o dinheiro. Nós não usamos metodologias de tirar dinheiro do povo. Se você participa do nosso movimento e você chega o dia da Assembleia e não tem os R$ 9, você vai para a Assembleia, chega lá e diz, olha, eu não tenho R$ 9. Então, a pessoa que não possui dinheiro, no caso que esteja Sim, desempregada, exatamente. ela não é impedida de participar do movimento da militância. Continua tendo os seus mesmos direitos, com tranquilidade, e tem mais, Nós dizemos a todos e a todas, não deixem de participar da Assembleia por conta de R$ 9. O site UOL publicou que aproximadamente 2.200 famílias estão acampadas em um terreno do CDHU em Embu das Artes. A reportagem ainda informa que o local não possui banheiro nem cozinha e que o único benefício é a água potável. Com a constante mudança de lugares, como a organização cuida da saúde dos manifestantes e o que faz para solucionar estes problemas, levando em consideração que há mulheres e possuem crianças? Pois é, velho, esse é um grande problema. É um problema que nós, às vezes, nos deparamos e quando vamos ver não tem mais alternativa. Estamos nessa ponta. Isso, para mim, é a ponta do iceberg. Porque a Defesa Civil deveria se preocupar com isso. Quem deveria se preocupar era o Estado. Quem deveria se preocupar com isso não deveria ser nós. Nós já estamos fazendo o papel que o Estado não faz. Nós estamos lutando para que as famílias, o povo, possa resgatar a sua cidadania, a sua dignidade. E aí, o Estado se omite de fazer o seu papel e nós somos obrigados a fazer. E aí, quando deparamos com um problema desse aí, que é a ponta do iceberg, está numa ocupação como essa, que você, no máximo que tem... E vamos ver se essa água é potável. Vamos ver se essa água não é levada dentro de uma dessas pipas que deveria ser proibido. Isso, para mim, não é água potável. Isso, para mim, não é querer tratar... Isso, para mim, é omitir o direito de cada cidadão. O Estado se omite de cumprir com sua função social. E, por isso, eu não tenho sombra de dúvida, nós não podemos recuar. Nós temos que, cada vez mais, fazer avançar e, como eu costumo dizer, ir para o pau. Acusado de ser o mandante de um crime, GG foi condenado e preso. Mais sobre essa história, você confere no próximo bloco. Voltamos já. Continuamos nossa entrevista com o GG, fundador do Movimento de Moradia do Centro e participante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. GG, em agosto de 2002, você foi acusado de ser o mandante de assassinato de José Alberto dos Santos Pereira Mendes. Durante o período que foi acusado, enfrentou rebeliões e foi considerado foragido da polícia. Eu te pergunto, quais e de quem seriam os interesses por trás da sua prisão? Pois bem, veja, nós que militamos, nós sabemos que essa nossa militância tem um preço. E esse preço pode nos custar muito mais caro do que imaginamos ou mais barato. Depende dos valores que você defende. No nosso caso, e no meu caso especial, que aí eu digo nosso, porque eu pertenço a organizações maiores do que eu sou apenas um vetor de transmissão da política dessas organizações que eu milito. E aí, no nosso caso, nós sabemos muito bem que tem mil interesses por trás contra as nossas organizações. E os interesses que estão por trás contra nossas organizações, com certeza, da burguesia,
paulistana, paulista ou nacional, porque, no caso, eu sou militante do Fórum Nacional de Reforma Urbana, sou militante dirigente da Central de Movimentos Populares, e aí é nacional. Com isso, nós temos certeza de uma coisa, que os interesses contra os nossos é do sistema capitalista. São os representantes do sistema capitalista que estão por trás. Em 2002, em maio de 2002, antes de acontecer o assassinato do José Alberto, nós fizemos uma denúncia ao senhor secretário de Justiça do Estado de São Paulo, e ele não recebeu a denúncia. Nós estávamos pedindo socorro ao senhor secretário. Eu estava ameaçado de morte naquele momento. 5 outras companheiras e companheiros dirigentes do movimento também estavam sendo ameaçadas de morte. E quando nós entramos na sala do senhor secretário, que nós dissemos que queria segurança, ele, ironicamente, olha para mim e diz para o deputado federal, então deputado federal, Luiz Eduardo Greenhalgh, e advogado nosso, dos nossos movimentos, nossas organizações, que era incabível a gente ir à sala dele, pedir segurança para o GG, organizar as ocupações de prédio público, para pôr 2 policiais para cuidar da vida dele. E eu cheguei a me dispor e dizer, senhor secretário, se o senhor não quiser nos conceder a segurança ao grupo dos 6, concede ao grupo de 5 e eu fico por fora. Mas pelo menos tem mãe de família aí que tem criança que está sendo ameaçado. E no mesmo dia, eu entrando no prédio, eu recebi uma mensagem no celular que dizia, não adianta procurar segurança, a segurança não vai evitar que seu corpo resista a uma bala. Ou seja, com isso, nós saímos da sala do senhor secretário sem nenhuma resposta. Qual foi o motivo dessa ameaça? A ameaça à nossa organização era porque nós ocupávamos os prédios, a gente fazia passeatas, a gente fazia ato, a gente ocupava, inclusive, a Caixa Econômica Federal, o salgão da Caixa Econômica foi ocupado várias vezes por a gente, e a luta estava crescendo. Vamos ameaçá-los. Se não acontecer um recuo, sabe lá Deus o que vai acontecer. E no caso do Zé Alberto, não fomos nós, muito pelo contrário. Na noite que ele foi assassinado, eu estava fora do acampamento, eu estava reunido com um grupo de jovens da Central de Movimentos Populares a nível nacional, e quando eu cheguei no local foi que fiquei sabendo do assassinato, e a primeira coisa que eu fiz foi providenciar um advogado, uma advogada, e fomos na 17ª Delegacia da região do Ipiranga denunciar o assassinato. E com isso sobrou na minha conta. E sobrou na minha conta bancária. Por que sobrou na minha conta bancária? Porque eu era um dos mais à frente dos movimentos, nunca fui mais, nunca vou ser menos, vamos ser iguais, sempre tratamos de forma horizontal, a nossa organização não tem esse negócio, fulano está em cima, fulano está embaixo, nós somos exatamente de forma horizontal. A sua absolvição no ano de 2011 pode ser considerada uma conquista em que sentido? Olha, para nós, eu ter sido absolvido, não chega a ser uma conquista, mas não deixa de ser um ganho. Por que um ganho? Porque hoje eu posso estar aqui falando com vocês. Naquele momento, eu estava vivendo fora do país, vivendo na clandestinidade, sem poder ter contato com o movimento direto, sem poder ter contato com os meus entes queridos, meus irmãos, minhas irmãs que estão por aqui. Eu não podia ter esse contato, porque eu estava vivendo fora do país. E com isso, era tudo que essa burguesia fascista, nefasta e nojenta. E quero dizer que alguém tinha razão, a burguesia fede. E fede para valer. Gigi, para a grande maioria das pessoas, os movimentos de moradia estão associados a sindicatos ou partidos políticos. Como que funciona essa filiação? Olha, não é verdade. Nós não somos
filiados a partidos políticos, nós, o conjunto dos movimentos. Nós não somos sindicalistas todos. Nós podemos ter algumas pessoas que são ligadas, algumas pessoas da direção é ligado a partido político, algumas pessoas da direção podem ser ligadas a sindicato. No meu caso, eu fui dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores, e não nego isso para ninguém, nos últimos 10 anos, por 2 vezes. Porém, eu sei fazer a diferença. Aqui, quem está falando é GG da Central dos Movimentos Populares, é GG do Movimento de Moradia da cidade de São Paulo, é GG do Movimento Sem Teto. Não é o Partido dos Trabalhadores, não é o governo. Essa separação nós sabemos fazer. Para nós, governo é governo, partido é partido e movimento é movimento. Com isso, nós não temos sombra de dúvida que quem participa do movimento pode ter partido, pode não ter partido, pode ser ligado a sindicato, pode não ser. Com a Copa do Mundo no Brasil em 2014, serão realizados diversos projetos que causarão impactos ambientais e sociais. Para fechar o checkmate de hoje, eu te pergunto, qual é o posicionamento do movimento de moradia em relação a estes projetos? Olha, velho, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, é uma questão que, para nós, não é o que nós queremos como forma metodológica de organização do povo. E é uma oportunidade para o Brasil mostrar que também tem condições de organizar uma Copa do Mundo, que tem condições de organizar Jogos Olímpicos. Porém, para nós, os Jogos Olímpicos, ou a Copa, e no caso a Copa que nós estamos falando que vem primeiro, é uma forma ainda enganosa. Por que enganosa? Porque o povo não participa desse debate. O povo vai engolir o que alguém vai mastigar. Ou seja, o sistema capitalista, de forma desonesta, impõe a nós algumas coisas. Primeiro, não é porque não sou corintiano. Construir um estádio desnecessário. O Morumbi estava pronto para receber a Copa. Pronto, sem precisar fazer obra. Aí a FIFA impõe fazer um estádio novo. Para quê? Lavagem de dinheiro ou forma de angariar mais dinheiro para fazer altos gastos? A FIFA está querendo nos impor um estado de recessão. Estado de exceção, para nós, é o quê? É ditadura. E ditadura nós tivemos o AI-5. De lá para cá, esse AI-5 nos causou grandes prejuízos. E agora, com a história da Copa no Brasil, eles querem garantir um estado de exceção em volta aos estádios. Por quê? E se os homens da ditadura que estão aí gostarem, e aí nas Olimpíadas crescem mais o estado de exceção? Quando terminar, daqui a pouco, a gente começa a ter uma ditadura de volta no Brasil, sem que se perceba como foi a de 1964. Eu quero agradecer a sua visita nos nossos estúdios. Muito obrigado a todos e a todas. Eu que agradeço. E estamos aí, se por acaso reconhecerem que a gente prestou um serviço e não desserviço, estamos à sua disposição. Hoje recebemos a visita do GG, que falou sobre o trabalho feito pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Agradeço a todos e até o próximo programa.